Bom, a gente vai fazer agora, então, o exercício 2, tá? Então, aqui a gente tinha o exercício 1, né? Vamos começar o 2. As reações de apoio são responsáveis pelo vínculo da estrutura ao solo ou a outras partes da mesma, de modo a ficar assegurada sua imobilidade, a menos dos pequenos deslocamentos devidos a deformações. A figura abaixo apresenta uma viga biapoiada. Calcule as reações que os apoios V1 e V2 oferecem. Então, aqui é a nossa viga. É um trapézio, então ele começa com 15 kN por metro, finaliza com 5 kN por metro. Aqui eu tenho um apoio fixo, aqui eu tenho um apoio móvel. E ele pede pra gente calcular, então, quanto vale a reação na vertical 1, que é onde está o meu apoio fixo, e a reação vertical no 2, que é onde está o meu apoio móvel. Então, eu já passei a limpo aqui, ó. E a gente vai começar. Então, a primeira coisa, como é um apoio fixo, né, a gente já vai, vamos colocar aqui, que a gente tem uma reação na vertical, uma reação na horizontal. Como é um apoio móvel, a gente só tem a reação na vertical, certo? É a primeira coisa. Então, a gente tinha visto no exercício anterior uma treliça, isso é uma viga, tá? Acredito que mais pra frente vocês ainda vão entender um pouco mais a diferença, um pouco melhor a diferença entre elas. Isso, quando a gente tem esse desenho com essas setinhas, às vezes não vão ser setas, vai ser só preenchido, a linha e tudo mais, quer dizer que a nossa carga ela é distribuída, ou seja, ela começa e ela vai distribuindo toda ao longo da nossa viga até terminar aqui, certo? Ela não é uma carga pontual, no único ponto. Ela é distribuída ao longo de toda a viga, certo? Então, quando a gente tem uma carga distribuída desse jeito, para a gente calcular as reações de apoio, a gente precisa transformar ela em uma pontual, ou seja, transformar ela em uma única carga que vai estar em um único ponto, certo? Que vai ser equivalente a essa carga distribuída. Então, desse jeito, nós vamos calcular fazer o nosso primeiro cálculo, né? Aqui a gente vai calcular pela área. Então, eu vou fazer o desenho aqui do lado, ó, bem simplesinho. Aqui, ó, nós vamos dividir, então, a nossa peça, a mesma peça, eu vou dividir ela em dois. Um retângulo e um triângulo, certo? Aqui eu tinha 15 e aqui eu tinha 5, certo? Se eu tenho 5 desse lado, então quer dizer que desse lado eu também vou ter 5. Se eu tenho 5 aqui, quer dizer que essa parte de cima vai valer 10, certo? Porque o meu total ali é de 15. E essa parte de baixo a gente já tem a informação que é 9, certo? Então, a gente vai calcular primeiro essa área, que é a área do retângulo, certo? Então, vamos colocar aqui, a área retângulo, tá? Vai ser base vezes a altura. 9 vezes 5, 45. Então, a força que tá resultando do meu retângulo, perdão, ela é de 45 kN. Como é um retângulo, ela vai ficar aplicada exatamente no meio. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, exatamente no meio, eu vou ter uma força pontual de 45 kN. Outra coisa, quando a minha força é pontual, ela é kN. Quando ela é distribuída, ela é kN por metro. Quer dizer que a cada metro eu vou ter essa força aqui, certo? Essa é a diferença. Então, agora a gente vai calcular do meu triângulo, a área do triângulo. Então, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, base vezes a altura, dividido por 2. 9 vezes 10 é 90, dividido por 2, 45. Agora, a gente tem uma pequena diferença. Quando eu tô falando de triângulo, a minha força ela não vai ser aplicada exatamente no meio.
como quando eu falo do retângulo. Tem uma fórmula que a gente vai descobrir aonde ela está aplicada. Essa formulinha é 1/3 de L, que é o meu comprimento. Então, eu vou fazer 1 vezes 9 dividido por 3, certo? Então, 9 dividido por 3, 3. Então, quer dizer que essa força, ela está a 3 metros do meu lado maior, certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, vamos dividir em 3 partes, ó. Então, vai ser 3, 3 e 3, certo? Então, essa força de 45 referente ao meu triângulo, ela vai estar aqui, ó, em 3 metros, certo? Agora, a gente vai resolver as reações de apoio. Então, no exercício, ele deu que é V1 e V2. Então, aqui vai ser o nosso H1, certo? Aqui é o apoio 1, aqui é o apoio 2. Certo? Então, agora a gente vai, depois de feito isso, a gente vai iniciar a nossa reação de apoio. Então, somatório de f de x igual a 0, para a direita, positivo. E aí, nós vamos somar, então, tudo que está no plano, na horizontal, quer dizer. Nesse desenho, a única coisa que a gente tem na horizontal é o H1. Então, a gente já vai saber que o H1 é igual a 0, que a somatória é igual a 0. Agora, nós vamos fazer somatório de f de y igual a 0, positivo para cima, certo? Então, vamos começar. V1 para cima, positivo. Então, V1. 45 para baixo, negativo, menos 45. 45 para baixo também, negativo, menos 45. V2 positivo, para cima, mais V2 é igual a 0. Então, 45 com 45, 90. Negativo, eu passo positivo. Então, V1 mais V2 é igual a 90, certo? Diferente do exercício anterior, a nossa figura, ela não é simétrica. Então, por esse resultado, a gente não consegue já deduzir quanto é o valor de V1 e quanto é o valor de V2. Então, a gente vai precisar calcular o momento. O que é o momento? O momento é o giro que a nossa peça tem. Então, eu vou escolher um ponto. A gente sempre escolhe o ponto que tem mais reações. Então, esse tem uma reação, esse tem duas, a horizontal e a vertical. Então, eu vou pegar esse ponto para escolher. E aí, eu vou olhar todas as outras forças em função desse ponto. Então, eu vou fazer força vezes distância até o ponto. Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Vou fazer aqui do lado. Somatório dos momentos. Eu vou olhar o ponto 1, porque ele é o ponto que tem mais reações. Então, do momento em 1, igual a 0. E a gente vai determinar que anti-horário é positivo. Lembra que momento é giro? Então, a gente vai com sentido horário e sentido anti-horário. Então, anti-horário positivo. A gente vai começar. Se eu olhar no ponto 1, o V1 e o H1, eles estão no ponto 1. Não tem uma distância até chegar no ponto. Então, eu elimino essas duas. Eu não preciso analisar elas, porque elas não têm uma distância, certo? Então, a primeira que eu vou analisar é o 45, ó. O 45, ele tá, ó, pra baixo, certo? Então, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai vir, eu tenho que analisar em função do meu ponto. Então, ele vai vir e vai dar essa volta, ó. Entendeu? Ele desce aqui, o giro dele é pra cá. Eu tô analisando esse ponto. Então, ele tem que vir no sentido do meu ponto. Então, ó, é um sentido anti-horário. Horário, perdão. Ele vai descer, ó, ele acompanha o nosso relógio. Ele desce e contorna. Então, ele é negativo. Porque a gente deduziu que anti-horário que é positivo. Então, menos 45. Qual a distância que ele tá até chegar no ponto 1? 3 metros. Vezes 3.
certo? Vamos olhar agora o segundo, ó. O 45 também tá pra baixo. Ele tá, ó, anti-horário, contornando o ponto 1, ó. Anti-horário não, horário, perdão. Tá me confundindo. Ele tá horário, ó. Vendo? Ele acompanha o relógio. Então, ele também é negativo, menos 45. Só que agora ele tá exatamente no meio. Então, metade de 9 é 4,5. Certo? E aí, por último, a gente vai analisar o V2. Já o V2, ó, ele vai pra cima e desce. Ele tá anti-horário, então ele tá positivo. Então, V2, ele tá a 9 metros. Vezes 9 igual a 0. Certo? Então, vamos fazer essas continhas. 3 vezes 45 dá menos 135. 4,5 vezes 45, menos 202,5. Mais 9V2, que é igual a 0. Então, vou passar o que está negativo para o outro lado. 9V2 é igual 202,5 mais 135 vai dar 337,5. Negativo, eu passei positivo. Então, V2 vai ser 337,5 dividido por 9. Multiplicando 9 aqui, eu passei dividindo, certo? Então, o meu V2 vai ser 37,5 kN. Agora, eu pego esse 37 e jogo aqui para achar o meu V1. Então, V1 vai ser 90. O V2 eu não achei que é 37,5, ele não tá positivo, eu vou passar negativo. Menos 37,5. Portanto, o meu V1 vale 52,5 kN. Então, eu achei V1, eu achei V2. Vamos voltar aqui, ó. V1, 52,5. V2, 37,5. Aqui. Alternativa D. A gente tá falando em quilonewton, porque aqui tá em quilonewton. Então, tem a mesma alternativa, só que em newton. Então, pode confundir. Então, prestem atenção nessa questão das unidades de medida. Tudo bem? Qualquer dúvida, vamos chamando.